E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos lá. Vamos começar aqui a semana 3 do PET 1. Para quem ainda não fez, tem muitos alunos que não fizeram, então eu estou passando aqui para dar aquela explicação. No livro do sétimo ano, no capítulo 7, a escravidão africana, tá? Vai dar uma força aí para vocês no que vocês têm que fazer. O PET está aqui do outro lado, ó. Bom, semana 3. Tema: a escravidão dentro da lógica mercantil europeia, no contexto da modernidade. Ou seja, após as grandes navegações, tema daquela aula que a gente fez online, tá? A gente fez lá no Google Meet. Então, vamos lá, ó. Fundamentos da escravidão no Brasil. Em vez de eu ficar aqui falando sobre essa lógica, mercantilismo, vamos dar um pulo aqui primeiro nos meus slides. Só um minuto e a gente começa. Aí, a economia colonial e o tráfico negreiro, tá? Primeiro eles tinham um engenho, eles tinham a necessidade de produzir, né, cana-de-açúcar. Os primeiros trabalhadores dos engenhos no Brasil foram os índios. Eles iam lá, colhiam a cana-de-açúcar e levavam para as moendas, né, para moer. Só que os índios, eles tinham uma grande facilidade de escapar. Principalmente em qualquer momento que deixasse ele solto, ele conhecia o território, ele conhecia as matas, ele conhecia os perigos dos animais. Então eles eram muito resistentes. Outra coisa também, o índio não estava acostumado com uma vida de trabalho, no sentido de começar cedo, parar para o almoço, continuar tarde. O índio ele vive de uma cultura muito diferente disso. Ele vai simplesmente caçar quando precisa, ele vai colher quando ele precisa, e não numa ordem de trabalho, de produção, né? Produzir alguma coisa para vender, para comércio, para lucrar ou para trazer um benefício posterior. O índio só visa aquele dia, aquele momento, junto com a natureza. Uma visão cultural totalmente diferente da que os europeus estavam trazendo para o Brasil naquele momento, certo? Então, a gente tem aí vários engenhos, e esses engenhos eram movidos, esses moinhos, né, por tração animal ou por força da natureza, tá? Então tem o engenho de trapiche aí, uma explicação para vocês, e o engenho real, que é movido por força hidráulica, ok? Bom, seguindo a nossa apresentação aqui, também, né, a questão aí da Casa Grande, a Senzala, a Capela, Casa da Moenda, Casa da Fornalha e Casa de Pulgar. Ou seja, as partes que compunham aí, basicamente o engenho, né, o feudo no Brasil, um território aí, né? Então veja só, quando a gente fala de engenho, a gente está falando ou de um equipamento, uma engenharia, ou estamos falando de um território onde tem esse engenho, onde as pessoas levam para um produto para moer, certo? Então, olha só. Ah, Casa Grande é onde a família branca mora, é onde o dono das terras moram, tá? Senzala é o barracão onde se coloca o estoque de negros. Eu sempre vou falar assim, a fim de impactar vocês e levar vocês a uma reflexão daquele momento histórico, onde o negro era tratado como coisa, como objeto, como uma mesa, como uma cabeça de gado, tá? Uma força apenas para trabalhar ali, uma ferramenta. A capela é um local para a realização de algumas missas, quando alguém representando a igreja passava por aquela região, ou estava morando naquela região. A Casa da Moenda, onde a cana era prensada e moída, eu já disse isso. A Casa da Fornalha é onde transforma o caldo da cana em melado, né? Derivando aí, geralmente, a rapadura, as barras, o melaço. Tá bom? E a Casa do Pulgar, onde o açúcar era produzido, certo? Então, eles tinham outras atividades, lógico, né? A extração de madeira, o pau-brasil, a pecuária, o tabaco, o algodão e por aí vai. Tudo isso precisava de mão de obra para se fazer, certo? A economia colonial ela era basicamente baseada no tráfico de escravos. Era muito lucrativo comprar e vender escravos. Eles iam até a África, em algumas partes da África eles conseguiam esses escravos comprando de outros negros que moravam no continente africano. Tem que lembrar que o negro escravo na África, no continente africano, ele é muito diferente da escravidão aqui no Brasil, tá? Lá era uma escravidão
porque eles tinham perdido um combate por dívida e eles não destruíam a família daquela pessoa, não separavam os irmãos, nada disso, não era para um comércio. Porém, quando os portugueses chegam ao continente africano, eles começam a comprar esses escravos e trazer para vender como mercadoria na América, certo? Então isso se tornou extremamente lucrativo, né? Os traficantes de escravos estimulavam a guerra entre as etnias africanas. Por quê? Quanto mais guerra, mais gera escravo. Quanto mais escravo, mais barato ficava, mais eles traziam. E eles tinham que trazer em grandes quantidades, porque os navios tombeiros eram grandes, era genocídio, né? Muito, colocavam-se 800 negros em um navio para atravessar numa viagem de meses, atravessar o Atlântico, e quando chegava aqui, chegavam poucos, né, negros. Chegava a 30% dessa quantidade de negros, né? E por quê? Porque a grande maioria tinha morrido durante a viagem, eles misturavam as etnias, culturas, então os vírus que contaminavam uma cultura, que eles já estavam acostumados com aquele vírus, o corpo já era resistente, contaminava outros que não eram. A viagem era difícil, muitos eram crianças, mulheres não estavam preparadas para ficar tanto tempo assim em locais extremos, como um navio, né, com sol forte, chuva forte, água salgada, não tinha condições mínimas de higiene, então isso tudo colaborava para que muitos morressem no caminho para cá. Sem falar hum, os vírus que tinham que contaminavam muitos, né, as épocas de epidemia. Agora com a nossa pandemia, é difícil lembrar o nome, epidemia. Então tem uma diferença aí entre escravidão, né, que existe desde a antiguidade, mas não era feita em larga escala, e não havia uma relação entre a mão de obra escrava e a produção de gêneros. E escravismo trata-se de um sistema que implica no comércio de escravos em larga escala, ou seja, é disso que a gente está falando, né? O Brasil e os portugueses, ingleses e espanhóis por muito tempo foram escravistas. Eles escravizavam outras pessoas de forma sistêmica, ok? Bom, voltando então aqui para o nosso livro, o ser humano era tratado como mercadoria, ele não era mais um ser vivo, ele era um objeto, um animal para trabalhar. Aqui a gente tem algumas áreas, ver se eu consigo melhorar aqui um instante, da onde saíam as principais rotas de navegação, tá? Da África, indo para cá. Boa parte dos que vieram para o Brasil são de Luanda e outros de Sofala. Ok? Peraí. Travou aí, galera. Opa, vai. Esse livro é o livro do sétimo ano, tá? Que eu apresentei para vocês dias atrás. Tá aqui a travessia do Atlântico, quanto era difícil, né? Os tumbeiros são chamados porque pareciam tumbas de tantas pessoas que morriam em alto mar. Tumba significa sepultura, túmulo. Bom, o desembarque na colônia, como eles chegavam nos portos e como eles eram recebidos e distribuídos, eram vendidos em um mercado a céu aberto como se fosse uma feira. Acho que é isso. A violência e resistência, que é o que faltou falar para vocês. Eles vão lutar, eles vão desenvolver a capoeira, eles vão fugir, né, muitas vezes das fazendas e vão se concentrar nos quilombos, tá? No Brasil teve muitos quilombos, na região aqui de Minas Gerais, quilombo de Ambrósio, que é muito famoso, aqui fala um pouco dele, tá? O mais famoso e maior, que deu mais ou menos de 20 mil a 30 mil pessoas, é o quilombo de Palmares, comandado por Zumbi Palmares, tá? Podem dar uma pesquisadinha a mais sobre isso. Zumbi ontem e hoje, vocês podem dar uma olhada, existem várias
manifestações culturais, exaltando a imagem e a memória de Zumbi, Palmares. E é isso. Eu vou. Calma. Então, a África, né, tinha povos, etnias e culturas diferentes, alguns praticamente praticantes da escravidão. No século XVI, europeus estimulavam a escravidão e iniciavam o tráfico de escravos da África para a colônia. No Brasil, né, os africanos escravizados são vendidos nos portos e levados para trabalhar em lavouras e nas cidades. As famílias e grupos étnicos são separados, considerados mercadorias pertencentes a um senhor, e vivem amontoados em senzalas, os barracões, né? O trabalho era forçado e sem descanso, às vezes 18 horas por dia. Sofrem castigos e punições quando desobedecem ou por motivos irrelevantes. A resistência à escravidão vinha de rebeliões, né, luta contra quem prendia, agressões contra os senhores, fugas individuais ou coletivas durante a calada da noite, né, armavam um esquema para abrir as senzalas e sair correndo. A formação de quilombos, né, que são sociedades de resistência e cultura e resistência. Muito parecido com tribos, só que de negros. Participação na construção da sociedade brasileira, eles vão influenciar a nossa língua, eles vão trazer palavras, né, para o nosso cotidiano. A alimentação, muitos dos alimentos que a gente come, né, a feijoada, a, o baião de dois, baião de três, tudo tem muita influência aí da África. Manifestações artísticas, né? Já falei da capoeira, a gente pode pegar aí, por exemplo, todos os ritmos de tambores, né? Hoje se a gente tem rock and roll com bateria, a gente tem shows sertanejos com bateria, porque os tambores vieram da África para a América. E a religião, né? As matrizes religiosas africanas, aquela que a gente conhece mais, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, infelizmente cheia de preconceito contra elas no Brasil. Então, isso tudo resulta em exclusão e preconceito. Beleza? Dá uma olhada agora no patch aqui com mais calma. Aqui está falando sobre a expansão europeia na América. Os próprios nativos passaram a ser escravizados. Eu falei isso dos índios. Os nativos negreiros, o lucro já era gigantesco. Tá? A consequência disso é que milhões de pessoas foram retiradas de suas terras natais e levadas para a América, né, deixando sua cultura e seu povo para trás. Eles vão resistir da forma que eles podem, expliquei isso também. Bom, então a lógica mercantilista força os negros trazidos para o Brasil, beleza? Então, vocês vão ler aqui atentamente a um e responder aí a questão, certo? Um abraço a todos. Espero que vocês fiquem bem. Tchau.